Muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje. 947 que começa todos os dias, aproximadamente às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zillig e você está nesse canal onde nós falamos sobre Yoga 5K. O que é Yoga 5K? É como você ganhar mais de R$ 5.000 por mês com as suas aulas de Yoga. Então, bora lá que a gente hoje vai ter um tema muito interessante para falar. Então, o tema de hoje é o seguinte: como você empreender com aulas de Yoga? Como você fazer isso? Esse tema é muito importante para quem é professor de yoga e já está ali no campo de batalha, quem está em formação profissional, ou até quem ainda pensa em se formar como professor de yoga, é praticante, e fala assim, putz, Paty, eu penso um dia em me formar, como é que vai ser? Quando eu posso? Será que eu posso? Será que eu tenho perfil? Será que é muito difícil? Será que eu preciso ser flexível? Será que eu preciso ser muito forte? Será que eu preciso fazer todas as técnicas corporais? Então, vamos falar sobre esse tema aí, sobre como você empreender com as suas aulas de yoga. Então, bora lá, que esse é um tema que eu escutei de muitas pessoas, é um desafio, então vamos tratar os temas que são desafiadores para vocês aqui nesse canal. Bom, primeiro vamos trazer a definição. O que é empreender, né? Como empreender com suas aulas de yoga? Então, o que é empreender? Vamos lá, vamos trazer a etimologia da palavra. Eu sempre gosto de colocar a etimologia da palavra, tá? Para a gente fazer uma outra analogia aqui. Então, empreender significa decidir realizar tarefa difícil e trabalhosa. Olha que engraçado, né? Tarefa difícil e trabalhosa. Tentar, pôr em execução, realizar. Empreender, uma das traduções é você decidir realizar, tentar, colocar em ação, tá? Realizar. Você pode estar se perguntando, Paty, mas eu decidi dar aula de yoga. Eu decidi dar aula de yoga justamente porque eu não quero abrir meu negócio, eu não quero vender nada, eu não quero ter minha empresa. Eu quero só dar aula de yoga, eu quero transmitir filosofia. Só que é o seguinte, sinto lhe informar que se você dá aula de yoga, ministra aula de yoga, você é empreendedor. Exceto se você é CLT, porque pode ser que você seja CLT. É raro, tá, gente? Mas existem existem empresas que disponibilizam vaga para quem é professor de yoga. Vocês sabiam disso? Mas é muito raro. É bem raro acontecer. Eu não sei de alguma empresa que está fazendo isso atualmente, mas tem algumas que são empresas mais moderninhas, startups que pode ser que você encontre. Mas geralmente, se você quiser ser CLT como professor de yoga, você vai encontrar isso um pouco mais facilmente, mesmo assim, não é tão fácil, em academia, clube, enfim, lugares nesse sentido, tá? Ou até alguém que gosta de levar o professor para viajar, para onde for, enfim. Mas é raro. Então, via de regra, mais de 90% dos casos, o professor de yoga ele é autônomo, tem sua MEI, sua ME, sua microempresa individual. E aí você vai começar a trabalhar com a sua empresa. E você é empreendedor, sabe por quê? Porque você oferece um serviço. Então, quem oferece um serviço é o empreendedor. Paty, mas como assim eu empreendo? Você empreende quando você divulga suas aulas de yoga. Você empreende quando você vai prospectar aluno. Você empreende quando você vai fidelizar esses alunos. Você empreende quando você vai cobrar as mensalidades. Você empreende também, vai além dessas questões burocráticas, tá? Porque empreender também tem a ver com o seu propósito. Você empreende quando você transforma a vida do seu aluno com a sua aula. Você empreende quando você vê o rostinho do aluno no começo da aula e no final da aula ele está com outro semblante, ele está sorrindo para você, ele está mais leve, ele está mais feliz. Então, o empreender não é que só questão burocrática, tipo, tem que fazer acontecer, tem que realizar. Não é só isso. O empreender também envolve o seu propósito. Senão, por que você estaria empreendendo ao invés de ser CLT numa empresa? Tem a ver com propósito, tem a ver com escolha. Eu até anotei aqui, tem várias coisas sobre empreender, tá? Mas não é empreender a qualquer custo, não é empreender de qualquer jeito, tá? Porque não dá para você acordar, tipo, 4 da manhã e dormir 11 da noite ou meia-noite todos os dias, porque você tem que empreender, tem que fazer acontecer. Eu já fiz isso, tive burnout como professora de yoga, porque eu queria assumir todas as aulas, não é legal. É o empreender, mas com propósito, mas com ali, você cuidando de você mesmo, tem que ser sustentável. Então, se você vai empreender, você vai ter que administrar duas coisas muito bem, assim, que é o seu tempo e seu dinheiro. Como administrar tempo e como administrar dinheiro? São duas coisas que são extremamente necessárias para quem é empreendedor, independente do ramo, tá? Então, independente se você é professor de yoga, trabalha com aula personal, online, ou se você vende japamala, ou se você também trabalha com doces artesanais. Olha só, inclusive, fica a dica aí, quem gosta de cultura indiana e tem dotes ali também com doces, eu já comi trufa de chai. É super diferente, mas a pessoa parou de fazer. Mas fica incrível. Testa com chocolate branco. Chocolate branco e os ingredientes do chai. Fica incrível e vai ser uma diferença para você. Olha aí, ó.
Se dá para você fazer, ali até para dar de brinde para os seus alunos. Ó, o aluno que fechou personal com você 3 meses, ele ganha de presente uma caixa de trufa de chai. Olha que diferente. Ah, mas a pessoa não tem tolerância à lactose. Aí você tem várias opções aí para você fazer também. Então, independente do que você empreende, você é empreendedor. Então, tempo e dinheiro são duas variáveis muito importantes. Então, você pensa, meu tempo é livre, eu tenho liberdade de tempo. Legal. Se você tem liberdade de tempo, e aí você começa a pensar, como eu tenho liberdade de tempo, então tudo bem amanhã eu acordar mais tarde. Aí você acorda mais tarde em pleno domingão. Ah, Paty, mas é final de semana, beleza. Aí você pensa, pô, como tempo eu tenho meu tempo livre é meu tempo, então eu vou dormir também segunda-feira até mais tarde, porque já que eu sou empreendedora, eu posso fazer isso, é legal. Aí na terça, você tá dormindo no meio da tarde, tipo 2 horas da tarde, você dorme, né, durante umas 3 horas da tarde inteira. Ah, tá frio, né, Paty? Você é empreendedora, aí você dorme de novo à tarde. Aí no outro dia, você fala assim, pô, eu sou empreendedora, então tudo bem eu ir na casa da minha amiga hoje. Aí você fica a tarde inteira na casa da sua amiga, sendo que você tinha planejado ir falar com o Prospect. Então, no outro dia, você vai lá e vai na sua mãe. Não estou dizendo que é errado você ter contato com família, ter contato com amigos, você dormir bem, ter qualidade de vida. Pelo contrário, eu sou super defensora disso. Eu acredito até que o contrário, quando você não faz isso, você não funciona as coisas para você. Então, mas percebe que quem é empreendedor, e se a gente lida com a questão do tempo, ter muito tempo livre, é perigoso. Porque se quando você trabalha como CLT, quando você é seletista, né, que você tem carteira assinada, você tem aquela carga horária para cumprir. Então você já tem a sua agenda preenchida. Tem que entrar lá às 8, tem que sair às 18, tem uma hora de almoço. Então você já tem esse horário pré-definido. Entende? Quando você tem o seu horário pré-definido, então o que acontece? Você já tem que falar, eu estou me organizando. Agora, quando você tem muito tempo livre, é aquela história, sabe aquela situação de que quando você não tinha alguma coisa, você era escasso de alguma coisa, e aí você tem muito, você quer abraçar tudo? Isso pode acontecer. E aí você depois fala assim, pô, você empreender com yoga não dá dinheiro. Mas naquele dia que você deveria estar prospectando, você não estava. Aquele dia que você poderia ter acordado mais cedo. Mesmo tendo dormido, você vai dormir tarde, porque às vezes você ficou no celular, porque você não tinha o que fazer. Então, coloca prioridades na sua agenda. Não adianta, olha só, gente, uma das grandes vantagens, que é também uma desvantagem de quem é empreendedor, independente do ramo, mas estamos falando aqui no contexto de yoga, é você ter muito tempo livre. E é normal você ter muito tempo livre se você está focando 100% em aulas de yoga, você já pediu demissão, por exemplo, do seu trabalho, não estou dizendo para ninguém para fazer isso, não venha me falar, a Paty falou para eu pedir demissão do meu trabalho, então eu vou pedir demissão e você só professor de yoga. Quem paga os seus boletos é você. Então, só você sabe se você pode tomar essa atitude, se é uma escolha sua para a vida. Em que momento você pode fazer isso, tá? Então, se você tem tempo a seu favor, use ele com sabedoria. Não vá ficar falando, eu tenho tempo livre, então eu vou fazer outras coisas. É legal ter tempo livre, mas se planeje. Então, segunda-feira, por exemplo, eu quero ter aluno segunda, quarta e sexta. Eu quero abrir uma turma de 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, às 7 da manhã. E eu quero ter uma outra turma também de segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Pensando em turma, tá? Mas pode ser personal também. Legal. Naqueles dias, enquanto você não tem alunos naquele horário, o que você vai fazer? Você vai usar esse horário para você prospectar. Ah, Paty, mas eu vou ligar para a pessoa às 7 da manhã? Você vai mandar mensagem. Quem liga para outra pessoa hoje? É raro. Tá? O telefone ainda liga, ainda faz ligação. Às vezes a gente até se assusta quando ele toca. Mas você pode mandar uma mensagem para a pessoa. Você pode aproveitar e montar a sua lista de prospects, montar a sua lista de ex-alunos, montar a sua lista de amigos que podem fazer aula com você. Use esse horário com sabedoria. Então eu não tenho aluno ainda nesse horário que eu pré-defini, que era para eu colocar aluno, então eu vou dormir. Não, criatura, use esse horário que você definiu que você quer ter alunos para você prospectar alunos para este horário. Sabe o que acontecia comigo? No começo eu estava ainda na fase de formação como professora de yoga, eu assumi uma aula de iniciantes. E aí, nesse mesmo horário da aula de iniciantes, eu tinha uma aula intermediária, tinha uma aula de yoga. E aí, o que acontecia? Uma colega de trabalho dessa mesma escola, ela ministrava aula de yoga nesse mesmo horário, acho que se não me engano era às 18 horas. Ótimo horário para aula. Só que a minha turma era nova, estava começando. Então, o que acontecia era que, às vezes, tinha um aluno. Aí ela falava assim, Paty, junta as turmas. Aí você faz outra coisa. Aí ela pegava aquele aluno novo e enfiava dentro da aula dela de yoga. Até que teve um dia que eu falei assim, não vamos mais fazer isso, colega. Sabe por quê? Porque é um aluno, mas eu quero criar energia para esse um aluno
Se tornar 5 alunos, se tornar 10 alunos. Então, eu vou colocar esse um aluno na minha aula, sim. E outra, ele é iniciante. Como é que ele vai acompanhar uma aula intermediária? Não é o ideal para ele. Se a gente pensar na gestão evolutiva do aluno, não é ideal você pegar um aluno iniciante e colocar ele numa aula já de yoga. Assim como não é ideal você baixar muito o nível da sua aula de yoga, que tinha uma galera já mais adiantada, porque você colocou um aluno de iniciante ali. Então, e quando eu não tinha nenhum aluno, sabe o que eu fazia? Isso em qualquer horário, tá? Eu ia lá, entrava na sala, praticava, colocava as minhas mãozinhas lá em Shiva Mudra, para quem eu cruzava minhas perninhas, colocava as minhas mãos em Shiva Mudra e mentalizava a turma cheia na minha frente. A aula lotada. É o poder da mentalização. E para aquelas turmas que tinham uma tendência que os alunos estavam faltando, eu olhava aquela lista com os nomes dos alunos. E eu olhava assim, e aqueles alunos que eu sentia que estava começando a faltar, eles brilhavam para mim. Eu olhava e mentalizava, esse aluno vai vir para minha aula, esse aluno vai vir para minha aula. E a turma lotava. A turma lotava. E eu vou te contar que, lógico, tem alguns horários que tem mais tendência a ter mais alunos. Como, por exemplo, os horários da manhã, os horários da noite. Os horários da manhã, geralmente, 6, 7, 8, 9. A partir de 10 já fica um pouco mais complicado. Começando, né? 6, 7, 8, 9. Porque é o horário que a galera ainda está se preparando para trabalhar. Horário do almoço é um ótimo horário também para conseguir aluno. Porque é o horário que a galera gosta de fazer o intervalo ali. E o horário da noite após as 18. E sábado de manhã, que a galera ama fazer aula sábado de manhã, né? Então, são bons horários para colocar aula. Mas, se você abrir uma turma às 10 da manhã, se você colocar energia, você vai trazer aluno. Pergunta como é que eu sei disso? Eu tinha aula às 10 da manhã. Se você colocar energia, você pode ter aluno numa aula às 10 da noite. Como é que eu sei disso? Eu tinha uma aula de turma às 10 da noite e era lotada. As minhas turmas sábados de manhã sempre eram as mais cheias. Minhas turmas também das 8 da noite eram muito cheias. Então, são horários bons. Eu assumi uma aula uma vez de uma professora que saiu da escola porque ela foi fazer outras coisas, às 4 da tarde. Tinha aluno. Então, tudo depende da energia que você coloca naquela turma. É lógico, se você puder, escolha, se você optar por turmas, escolha os horários que as pessoas têm mais tendência de procurar. Ah, Paty, mas os únicos horários que eu consigo ministrar aula é o horário da tarde, tipo das 13 até as 17, porque são os horários que meus filhos estão na escola. Beleza, vai prospectar nesse horário, sempre vai ter alguém. Pode ter que ter alguma mãe ou algum pai, alguém que queira fazer aula nesse horário. E tá tudo bem. Mas o importante é você colocar energia. Então, não desperdice o seu tempo precioso fazendo coisas que não fazem sentido, que não tem relação com o seu objetivo daquele horário. Se você chegar e falar assim, então tá, não tenho aluno, então eu vou dormir. Tudo bem, se estiver muito cansado, tal, mas isso não pode virar motivo para sempre ser assim. Você tem que usar o seu horário a seu favor. É energia. Se você não acreditar em energia, o que você está fazendo com o yoga? Né? Então, é energia, é sintonia de onda. Você joga a sintonia de onda e ela volta. Quando você define avatar, quando você define o seu público-alvo, a transformação, e quando você começa a colocar energia no seu projeto de viver através de yoga, empreender através do yoga, cara, as coisas começam a acontecer. Não tem outro caminho. As coisas começam a acontecer. Tem exemplos aqui de mentoradas que estão conseguindo alunos, que já conseguiram alunos. Né? Eu recebi depoimento na comunidade do Facebook, até recebi um depoimento também, um áudio de uma mentorada falando que ela não tem formação em yoga. É uma mentorada da turma anterior. E ela me falando, Paty, eu estou insegura para montar essa aula, eu tenho que assumir uma turma, eu estou muito atrasada com os estudos, me ajuda. Eu fui lá e ajudei ela a montar uma aula, né? Eu dei algumas dicas para ela e tal. E ela foi lá, ela tinha feito um curso, acho que de umas 3 horas de duração em yoga, há muito tempo atrás. E ela conseguiu a primeira aluna persona dela. No caso dela, ela faz também junto com o tratamento de massagem, então ela dividiu ali os pacotes. A gente montou até um plano de pacotes para ela. E ela falou, Paty, eu tô tão feliz, deu certo, a aluna fechou e eu quero viver disso. Cara, eu fico tão feliz quando eu vejo isso. Né? Não é questão de ego nem nada disso, mas, cara, funciona. Quando a pessoa toma contato com a filosofia do yoga, percebe a transformação que o yoga pode gerar na vida dela, a pessoa vai querer fazer aula com você. A pessoa vai fidelizar essa pessoa. E quando você está agindo com o seu propósito, com o seu coração, quando você tem certeza qual que é o seu propósito, quando você tem certeza o que você está fazendo ali, você transmite mais confiança para aquela pessoa. Porque não adianta você prospectar a pessoa, né? Você vai conversar com a pessoa, porque o processo de prospecção é sempre um calcanhar de Aquiles a todo professor de yoga, né? Inclusive, dentro do programa VIP, a gente tem oficinas de script de prospecção. A turma nova vai ter também. Porque às vezes, difícil você falar, você cobrar um valor de uma aula que você mesmo talvez não pagaria. Mas o aluno pode pagar. O aluno não é você. É essa a diferença.
Pode ser que você tenha muitas coisas em comum com o aluno, mas pode ser que não, e tá tudo bem, tá? Você não precisa ser o seu avatar transformado, como a gente fala, né? Você não precisa ter passado pela transformação que você quer gerar pelo seu aluno, mas você tem que entender qual é a transformação que você gera e criar empatia com ele. Então, quando você tem segurança do que você vai falar, o aluno vai olhar para você e vai falar assim, cara, então vou fazer aula com você. Agora, se você fala assim, então, a aula de yoga é assim, tem respiratório, tem técnica corporal, aí depois você tem descontração e também a gente faz meditação. Aí você consegue, sabe? A pessoa fala desse jeito, você tem que falar com emoção, você tem que falar com coração. Lógico, você tem que ter um script para isso. Sabe o que significa decorar, por exemplo? Vem de decoração. Então, decorar é um ato também de você colocar energia, né? Então, você decorou aquilo porque você decorou sem um script. Mas no seu script você coloca emoção. Por isso que é interessante treinar antes, nunca ficar lendo as coisas ali no prospect. Sempre que fazer a preparação bem feita. Então, quando você chega lá e mostra segurança, quando você baixa um peito e fala assim, olha, eu realmente estou aqui para te ajudar. Acredito que se você fizer aula 3 vezes por semana, personal, 7 da manhã, eu tenho disponibilidade segunda, quarta e sexta, 7 da manhã. Tá bom para você? Então, legal. Então, a gente já pode começar amanhã, que é quarta-feira, e vai funcionar dessa maneira. Ó, a forma de pagamento é assim, o valor é 150 ou 200 reais por aula, você pode começar a aula já amanhã e você acerta uma vez por mês, eu te mando o relatório de todas as aulas, combinado? Você já tem que ser direta, tem que ser segura, ou seguro, direto, mas com carinho. A pessoa não pode, Paty, eu posso ficar baixando o valor da minha aula? Tenha preparado ali os valores para que você consiga, por exemplo, ao invés de contratar um mensal, você fala assim, eu posso fazer o mensal pelo valor do anual, porque acredito que você vai ficar comigo. Pronto. Você não deu desconto por dar, você deu um contexto. Ou então, realmente, a pessoa não tem grana. Não tem mesmo. Não é porque ela vai deixar de pedir iFood, nada. Ela realmente não tem grana. Oferece aula em grupo, como uma alternativa. Caso você queira ter aula em grupo. Mas percebe que tudo isso que eu estou falando, tudo bem pela questão do tempo, né? Então, se você tem muito tempo, se você empreender e tem muito tempo disponível e você não usa esse tempo a seu favor, você pode se embananar, pode ficar patinando. Aí, ao invés de você estar prospectando, você está assistindo uma série no Netflix. Eu amo série, hein, gente? Amo Stranger Things, inclusive. Então, aí você fala assim, deixa eu assistir aqui aquele capítulo de novo do Stranger Things no horário que você tinha que estar prospectando. Depois diz que a profissão não funciona. Depois diz que empreender no yoga não funciona. Será que não funciona ou você não tentou o suficiente? Será que você fez as escolhas certas? Então, quando você define a energia, tudo funciona. Tudo funciona, mas basta primeiro você colocar energia. Só que não adianta nada, né? Fala assim, então tá bom, a Paty falou que eu preciso colocar energia. Vou lá, Padmasana, porque eu já faço Padmasana. Mãos em Shiva Mudra, vou mentalizar minha sala cheia. Aí só fica mentalizando e não faz nada. Não adianta, né? Não adianta, tem que ter ação efetiva. Senão o universo vai falar para você, o universo ou qualquer outra crença que você acredite, fala assim, filho, ajuda aí também, né? Dá um passo pelo menos aí para eu te ajudar. Como é que aquele aluno vai falar assim para você se ele nem te conhece? Como é que aquela pessoa vai olhar para você e falar assim, essa pessoa aqui eu poderia fazer aula com ela, sendo que você nunca abordou. Ela nem sabe da sua existência. Então ajuda o universo também, né? Colabora, né? Quanto a preparar as aulas, eu acabo demorando. Como que você faz? Então, no começo, eu elaborava a aula passo a passo, bonitinha, até levava lá que respiratório eu ia ministrar, qual era a técnica de limpeza, se era Kriya, se era Trataka, quais eram os asanas, então eu desenhava os andromorfos. E aí depois eu pensava descontração. Hoje eu vou dar descontração da chama do coração, qual que era a meditação, tudo, qual que era a pergunta no final, eu escrevia tudo. Agora, como é que eu faço? Com o tempo, isso fica muito mais intuitivo. Não é que eu deixo de montar, elaborar e preparar, mas as coisas ficam mais intuitivas com o tempo. Então, hoje, falar que eu monto cada aula, detalhe por detalhe, não. Mas eu já imagino, esse respiratório eu acredito que vai ajudar essa aluna por conta do desempenho dela na aula anterior. Essa variação de asana não pode faltar na aula dela, porque ela precisa trabalhar a flexibilidade da região interna das coxas. Então, eu já tenho isso elaborado, mas foi com o tempo. Antes disso, eu montava aula por aula. Eu tenho uma pasta, até quem é mentorado um dia, talvez, vamos ver, eu posso pedir para minha equipe tentar providenciar isso. Eu tenho uma pasta com todas as aulas, coreografias, aulas curtas que eu montei para os alunos. Por quê? Porque quando um aluno ele me pedia, eu montava uma aula para ele fazer em casa também. Então, tem aula com foco em flexibilidade, tem aula com foco em trabalhar coxas, tem aula com foco em trabalhar um monte de coisa. Eu acho que eu tenho mais de 20 aulas, 30 aulas montadas. Tudo assim, para folha de sulfite e lápis, tá?
Mas aí, se eu tiver que escanear e passar para vocês, eu tenho que tirar o nominho dos alunos para não dar ruim. Então, eu posso caminhar. E eu tenho algumas aulas que alguns colegas de profissão compartilharam, e aí eu tenho muitas aulas montadas. Eu vou colocar aqui como uma coisa futura, mas eu posso disponibilizar isso para vocês também, tá? Vou colocar aqui, ó, escanear e disponibilizar. Eu tô com uma listinha de coisas para fazer para a turma nova. Disponibilizar aulas montadas. E outra coisa também que é interessante, a gente vai ter uma oficina aqui de como montar as aulas de yoga. Mas primeiro, vocês passam por todas as questões de formação e tal, pelas aulas que eu vou e a minha equipe vão disponibilizar mais, porque aí vocês já têm o básico e aí a gente passa para a montagem de aulas. Principalmente quando você for montar uma aula de yoga, lembra sempre de considerar as necessidades da pessoa, porque a pessoa tem uma necessidade, ela chega para você e fala, ai, Paty, eu quero trabalhar mais a minha flexibilidade. Aí, o que você faz? Você entrega o que a pessoa precisa. Porque ela precisa só fazer asana de flexibilidade? Não. Ela precisa aprender a fazer técnicas respiratórias que vão ajudar na flexibilidade. Ela precisa aprender a permanecer um pouco mais na técnica, porque duas coisas que ajudam muito na flexibilidade é permanência e respiração. Então, você vai entregar o que ela precisa na aula. Sempre com foco no que a pessoa precisa. Qual que é a transformação que ela quer gerar? Qual que é o desejo que ela quer? Qual que é a dor que você quer sanar? Paty, mas é aula em grupo. Eu sei que é mais desafiador. Vai ter que fazer um mix ali, colocar um pouquinho de cada coisa, ou pelo menos o que em comum essa turma quer realizar. Então, a aula em grupo, ela não é tão direcionada, ela não vai direto na jugular, né? Mas é uma maneira de você tentar ali agradar as pessoas que estão na aula em grupo. E as pessoas sabem que a aula em grupo é aula para todo mundo, né? Aula só para aquela pessoa. Só que aí você vai dando variações. Se o aluno é iniciante, você dá uma variação, se o aluno é mais adiantado, você dá outra. Então, fica essa brincadeira ali na aula. Aula em grupo, você vai dar um pouquinho do que cada pessoa quer. Como eu costumo fazer? A aula em grupo, eu dou uma técnica para todo mundo fazer. Se tem alguém muito iniciante, eu falo assim, fulano, espera um pouquinho que eu vou te dar outra variação. E aí eu dou aquela técnica, tá? Ou eu dou aquela técnica para todo mundo e tem alguém que é mais adiantado. Aí você vai falar, ó, fulano e ciclano, vocês já podem fazer essa aqui. Quem se sentir confortável, ou quem sentir que tudo foi assimilável até agora, pode fazer a mentalização X. Para quem sentir que se atrapalhou no ritmo respiratório ou se perdeu na contagem, volta primeiro para a técnica para depois incluir a mentalização. Então você pode ir dando esses ajustes, tá? Parte filosófica, na aula de iniciantes eu não coloco. Porque a aula de iniciantes é uma aula introdutória, então a parte filosófica de colocar sânscrito, de colocar, às vezes, muito conceito, eu não coloco, mas às vezes eu dou uma pitadinha é ótimo, né? Uma pitadinha de conceito comportamental. Por exemplo, aquelas pessoas que chegam, Paty, mas eu queria muito evoluir em flexibilidade. Cara, a galera gosta muito de evoluir em flexibilidade e querer fazer a tal de ficar com a cabeça para baixo, fazer bananeira, como eles falam, né? Então, a galera adora fazer isso, que é o nosso famoso Sirsasana. Então, o que eu faço? Olha só, durante a permanência de uma técnica de flexibilidade, eu falo para a pessoa permanecer. Falo, enquanto você permanece, vou te dar uma dica aqui, se você quiser alavancar os seus treinos de flexibilidade. Observe a sua alimentação, porque tem alguns alimentos que influenciam, por exemplo, na sua flexibilidade. Entre eles, queijos derivados de leite, porque eles criam uma mucosidade e essa mucosidade atrapalha você de evoluir. Então, geralmente, queijos atrapalham a flexibilidade, açúcar e sal, essas coisas influenciam na flexibilidade, mas principalmente os derivados de leite, eles travam mais a sua flexibilidade, porque eles inflamam o corpo. Corpo inflamado, ele incha, você não consegue avançar. Mas sal em excesso também, né? Açúcar em excesso também, mas principalmente laticínios. Então, se você quiser fazer um teste, fica uma semana ali sem laticínios, veja como você avança na sua flexibilidade. Ou reduz, se você come todos os dias, come só 3 dias, vê como é que funciona o seu corpo. Não é bem filosofia? Não, mas é um conceito de alimentação que está dentro do yoga. É um conceito que é interessante. O yoga fala para não consumir queijos? Não, até porque a alimentação preconizada pelo yoga é a alimentação vegetariana, que é sem carnes, mas com queijos, tá? É que eu não consumo queijo. Então, você pode dar essa orientação para a pessoa. E olha que você nem falou de não consumir carne, nada disso, porque o aluno pode consumir carne, enfim, é uma escolha dele. Mas você pode dar essa sugestão. Ele ainda não é filosofia, mas é um conceito comportamental. Outra coisa que você pode falar, durante uma permanência de uma técnica de força, você pode colocar uma música mais forte
e falar, olha só, olha o quanto é importante. Tudo que você aprende em sala de aula, isso reflete na sua vida. Quando nós treinamos uma técnica de força como essa e você permanece, você também vai se condicionar a ser mais resiliente no seu dia a dia. Então você pode falar, aproveita e visualiza a cor alaranjada para dar mais força no seu corpo, visualiza de dentro para fora e perceba que essa força não está sendo gerada só nos seus músculos, está sendo gerada também no seu emocional, no seu mental, não é só no físico. O yoga vai além disso. É um conceito? É um conceito, mas não é bem filosofia ainda. É um caminho introdutório. Então, na aula de licença, eu costumo falar assim, porque isso já chama atenção. E o aluno novo, ele já percebe, por mais que é uma aula de licença ainda não é yoga, que yoga vai além do físico. Aí ele percebe, pô, por isso que eu tenho que fazer yoga, ao invés de ficar fazendo, talvez, musculação. Não é que musculação é errada, tá, gente? Tô aprendendo a gostar. Mas, às vezes, se ele tem pouco tempo, ele tem que decidir entre um e outro, ele pode fazer a yoga, e como o yoga vai além da técnica física. Então, olha o quanto é importante a gente colocar esse conceito. É bem legal. Esse é um tema bem interessante, inclusive. Então, dá para colocar várias dicas. Deixa eu pensar numa outra. Nós falamos de força e falamos de flexibilidade. Paty, a gente consegue falar um pouco em respiratório? Sim. Por exemplo, está fazendo respiração. Você pode falar assim, olha, uma das melhores maneiras para você administrar o seu emocional são os ritmos respiratórios. Quando você começa a entender mais os ritmos respiratórios e influenciar no ato que é totalmente inconsciente, porque você respira mesmo que você não pense sobre isso, com as aulas de yoga, o que você faz? Você fazer com que essa técnica se torne consciente para você alterá-la, modificá-la, reprogramá-la, e ela se torna consciente o tempo todo, mas agora reprogramada de outro jeito. E quando você reprograma a sua respiração, os seus ritmos respiratórios, aprende a lidar com eles, você consegue passar por situações do dia a dia. Por exemplo, vamos fazer essa técnica aqui do respiratório no ritmo 1-2. Você inspira em 4, solta em 8. Usa essa técnica em momentos de ansiedade, em momentos que você sente que precisa baixar os batimentos cardíacos. Olha, essa técnica que vamos fazer agora é uma técnica que, ao invés de você tomar 5 cafés no dia, tira 2 cafés dos 5 e, ao invés de tomar esse café, faz essa técnica da respiração acelerada. Isso vai deixar você mais ativo, vai oxigenar mais seu corpo e vai te deixar menos viciado em cafeína, então você aprende a administrar melhor o seu corpo. O yoga, ele não te ensina só em sala de aula, ele te dá liberdade para que você use as técnicas que você aprende aqui no seu dia a dia. Então, isso na aula de iniciantes, tá? Na aula intermediária de yoga, aí eu já posso falar um pouco de conceito de Shiva, posso falar de Ganesha, posso traduzir yamas e niyamas, códigos de ética, né? Então, vamos pensar aqui numa aula de yoga, tá? Não numa aula de iniciantes, uma aula para quem já pratica yoga com vocês há um tempo. Tem tanta coisa, mas vamos lá, o que a gente pode falar? Eu gosto muito do contexto de tapas, autossuperação, que é um dos códigos de ética do Yoga Sutra de Patanjali. Existe um livro chamado Yoga Sutra de Patanjali, ele é do yoga clássico, e esse yoga clássico, Patanjali escreveu esse livro, que são preceitos éticos, né? Então, tem o tapas. Tapas é o quê? A autossuperação. E aí você pode até ler o que é tapas, enquanto ele está numa permanência de força. E aí você contextualiza tudo que eu falei aqui também, né? Então, mas aí tem um preceito moderador. Cada código de ética tem um preceito moderador, que é acrescentar, que, por exemplo, no tapa, se eu não me engano, tem algo falando, olha, mas isso não é para você também ir além do seu limite, ou se maltratar. Aí você linka com a regra geral de segurança de técnicas corporais. Qualquer sinal de transpiração em excesso, batimento cardíaco acelerado, eu sempre brinco desespero, enfim, a pessoa tem que voltar porque ela foi além do limite dela. Ou Ishvara Pranidhana, você deu o seu melhor e depois coloca nas mãos do universo. Daí a gente fala mãos de Deus, enfim. Que é uma técnica de flexibilidade, você tem que se entregar. Quanto mais você se entrega, mais você evolui. Enfim, tem várias conexões. Você pode fazer conexão com Shiva Nataraja, que é o rei dos bailarinos, para você se movimentar, ter atividade. Ou com Shiva Shankara, no momento de concentração, você também faz o processo de Nyasa. Então tem muita coisa. Café e respiração. O que é acelerada ou alternada? Então, a respiração, vamos lá. Café, por que a pessoa toma um cafezinho? Porque ela quer ficar ativa, certo? Ela quer despertar. Então, a cafeína, guaraína, né? Porque quem toma açaí também tem guaraína, geralmente. Eles despertam. Então, ele tem o poder de despertar. Se a pessoa quer ficar desperta, mas não tá com ansiedade, tá, gente? Por quê? Por exemplo, quem tem ansiedade, toma café, dá ruim. Se fala assim, eu tô muito ansioso, vou tomar um café, cara. É a mesma coisa que você falar assim, tá pegando fogo, vou jogar mais fogo. Vou jogar mais gasolina, sei lá, sabe? Não é indicado. A gente sempre busca no yoga a estabilidade, o sattva, equilíbrio entre as coisas. Então, se uma coisa tá muito tamas, que é muito parada, você vai lá e coloca rajas,
tá? Coloca movimento. Se uma coisa está radiaz demais com movimento, você vai lá e coloca um pouco de tamas, que é estático, para você buscar a estabilidade. É lógico, tem momentos que você tem que estar mais tamas, tem momentos que você precisa estar mais radiaz, dependendo do que você vai fazer. Mas olha só, a pessoa, ela tá com sono, não tem nenhuma ansiedade envolvida, mas ela tá só cansada, dormiu pouco, ou tá deprimida. Eu não posso falar muita palavra, porque senão, às vezes, o Instagram ou o YouTube bloqueia, mas a pessoa tá mais triste, ela tá mais fechada, e ela precisa sair daquela situação. E, às vezes, ela toma café para dar essa disposição. Então, o café, ele tem o efeito de trazer mais energia, disposição, acordar. E aí você faz o Bhastrika, que é a respiração acelerada. Como é que faz o Bhastrika? Inspira e expira pela nariz, rápido e forte, né? Sem sacudir os ombros, sem fazer careta. Então, assim, pelo menos de 1 a 3 minutos. Não muito mais que isso, porque senão pode dar aquele barato. E a pessoa tem que sempre fazer sentado ou deitado, nunca em pé. Por quê? Pela hiperventilação, pela oxigenação em excesso, a pessoa não está acostumada e pode dar uma tontura. Então, e quando ela faz isso, ela fica até mais felizinha. Faz 1 minuto dessa técnica aí em casa para você me contar se você não vai ficar mais felizinha. E fala, esse tipo de respiratório deixa a gente assim. Então, ele desperta. Então, esse respiratório pode ser feito, ao invés de tomar 5 cafés por dia, troca 2 e faz isso. Pode fazer sentado no local de trabalho. Ah, Paty, mas eu tenho vergonha. Vai pro banheiro, senta e faz. Ah, Paty, mas vai fazer barulho? Pô, vai ter muita gente que faz um monte de barulho no banheiro, ninguém reclama. Vai, faz, desencana dos outros. E aí, a respiração que desacelera é uma respiração que geralmente tem a exalação mais longa que o ato de inspirar. Isso é para quem está entrando numa crise de ansiedade, ou está para entrar, ou está com a mente cheia de vritis, muitas instabilidades, e precisa focar. Paty, preciso analisar esse relatório hoje, preciso entregar isso hoje, mas eu não consigo sentar e pensar. Estou com a minha mente cheia de coisa. O que você faz? Desacelera, Tamas. Qual é a técnica Tamas? Por exemplo, a pessoa inspira em 4, solta o ar pelas narinas em 8. Inspira em 4, solta o ar pelas narinas em 8. Pede para ela fazer isso também de 1 a 3 minutos. Muda completamente a sintonia. Se a pessoa poderia entrar numa crise de ansiedade, pode ser que ela não entre. Ou retarde essa crise de ansiedade, tá? A respiração alternada é essa aqui, ó, que você inspira por uma narina, segura o ar, troca a narina em atividade e exala pela outra. Você pode fazer essa também. Aí você inspira pela mesma, tá? Pulmões cheios, troca a narina. Você nunca troca a narina em atividade com os pulmões vazios, sempre com os pulmões cheios. Então, a respiração alternada também é boa para isso. Se a pessoa já for uma aluna mais adiantada, você pode colocar um ritmo. Ela inspira em 4, segura o ar em 8 e troca a narina em atividade, exala em 4. Então, que é o ritmo 1, 2, 1. Ou se ela for mais adiantada, pode usar o ritmo 1, 4, 2. Inspira em 4, retenha com ar nos pulmões 16 segundos, que é 4 vezes o tempo que a pessoa inspirou. Quando der os 16 segundos, troca a narina em atividade e exala em 8 segundos, que é o dobro do tempo da inspiração. A respiração alternada, ela não tem contraindicação. Mesmo se a pessoa quiser despertar, ela pode fazer? Ela pode. Ela, inclusive, pode fazer alternada e depois a respiração acelerada. Eu amo a respiração alternada. As que eu mais faço no meu dia a dia, na minha prática pessoal, é a respiração alternada e depois a respiração acelerada, porque são ótimas, para mim me ajuda muito. Eu adoro essas duas, tá? E a respiração alternada, ela vai trabalhar as duas narinas, os dois lados do seu corpo. E tem um lado que é mais extrovertido, tem um lado que é mais introvertido. Esse é um papo muito mais técnico, que aí não dá para abordar aqui numa live, mas dentro do programa VIP a gente aborda isso. Então, como é que você estabiliza? Quando você está mais introspectivo, qual narina que você usa? Quando está mais extrovertido, qual narina você usa? Também dá, tá? Mas, de regra, respiração 1 no ritmo 1, 2, inspira no tempo, solta o ar no dobro do tempo, para quem precisa baixar ali a ansiedade. Ou precisa focar mais, tá com muitos britis, muitas instabilidades na mente. Respiração acelerada, para quem tá ali muito fechado, tá no processo ali mais triste ou com muito sono e quer ter mais energia e disposição. Ansiedade não deve fazer quando você tá com a respiração acelerada, tá? Porque senão pode ativar mais o processo, tá bom? Bom, galera, olha, o papo foi até para outro rumo aqui, mas eu sempre gosto de responder vocês, por isso que eu tô aqui todos os dias, para apoiar vocês no processo de evolução, tá? Então, é por isso que eu tô aqui. E todos os dias vamos continuar aqui com o nosso projeto 947, tá bom? Então, quem é mentorado, vamos ter novidades aí. Vou divulgar a data dos próximos plantões também, plantões VIP, que semana que vem vamos ter mais um plantão de dúvidas VIP, vamos ter mais aulas disponíveis no programa e muito mais coisa, tá bom, galera? Um beijo enorme para vocês, vejo vocês amanhã no 947. Tchau, tchau.